Ele não. Aí agora já está gravando. Ah, meu Deus. Oi. Inclusive, já vou deixar aqui o presente que ela acabou de trazer pra gente. Ai, filha, ganhou os livros. Esse é um livro bem legal, eu gosto muito de... Tem livros que eu acho que tem cara de presente, assim, sabe? Você vai visitar um bebê, a gente leva alguma coisa, tipo uma meinha. Tem livros que eu acho que são meio que uma coisa assim, boa-vinda, sabe? Bem-vindo ao mundo, sabe? É verdade. Presente de boas-vindas. E esse, depois que foi lançado aqui no Brasil, foi ano passado que saiu aqui, eu fiquei bem emocionada, assim, porque eu acho legal isso, de ser tipo, a vida não me assusta, que não te assuste nada. Né, Emma? E é por isso, vocês pediram, inclusive, Daisy está aqui comigo, gente, pra gente gravar um vídeo, como eu já falei pra vocês, lá na série Casa Minimalista. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui pra você assistir, porque você não pode perder o destralhamento que nós fizemos nessa casa. Vocês não estão entendendo o que aconteceu. Eu tava mostrando pra Daisy que o buffet está à venda. Eu falei assim, meu, como que você conseguiu? Gente, veja a série que vocês também vão conseguir. Eu vou assistir todinha também pra tentar começar a fazer na minha casa. Baixou a Marie Kondo aqui, você não tá entendendo. Baixou um mix de Marie Kondo com Thaís Godinho, sabe? Maravilhoso. Com uma mistura, assim, ó. Baixou, saiu tudo dessa casa. Essa casa tá realmente organizada agora. Mas eu tenho medo de assistir aquela Marie Kondo, porque o que ela vai fazer com a minha... Sério, a minha prateleira de livros infantis já passa dos 2.000 livros atualmente. Nossa. Mas é porque é pesquisa também, entendeu? Já é agora coisa de... Mas você sabe, tem um negócio maravilhoso da série e do livro, que é o conceito do Spark Joy, que é se te faz bem, se é útil, se você usa... É teu. Que é aquilo de se traz alegria. Exato. Ah, então beleza. Isso não sai. Com as roupas tipo, e todo o resto. Olha o tanto de livro que ainda ficou aqui, sabe? Sim, sim. Ainda vai ficar. Porque as pessoas acham que a gente vai viver com o mínimo, mas não é sobre tirar tudo da tua casa. E a série, inclusive, fala sobre isso. Não é sobre a gente tirar tudo, mas é sobre a gente ter o que realmente faz a gente feliz e bem. Tipo, eu tenho um barril no meio da minha sala. Que eu jamais tiraria também. Entendeu? Não vou tirar. Ele serviu como meu bar hoje. Esse bar poderia estar em outro lugar? Poderia. Mas eu uso ali porque o meu casamento foi celebrado nele. Ele foi o altar do meu casamento. Eu não vou tirar daqui. Sim, sabe? e ele vai pra todo lugar, né? Ele vai comigo. Pra onde eu vou, ele vai junto. É a estrelinha da estante, sabe? O livro que tem estrelinha. O barril é a estrelinha da sala. Ai, adorei essa. Adorei essa história da estrelinha. Não sai. Eu mamando o braço. Né? Vocês estão vendo aqui o mamar o braço, né, meu bem? Tá bom. Daisy Carias está nesse canal para introduzir uma nova série aqui para vocês. Vocês já me pediram para fazer novas séries e hoje a gente começa uma nova série que é a Biblioteca em Casa. E não tem melhor forma da gente começar a biblioteca do que por esses pequenininhos aqui, porque a gente tem que começar a ler desde pequeno, né, Daisy? Quando a gente olha os números sobre o quanto o brasileiro não lê e o quanto faz diferença pra gente, pra eles ter livros em casa, a gente percebe o quanto isso potencializa o desenvolvimento deles. E a ideia de fazer essa série é exatamente essa, que você aí na sua casa também possa montar a sua biblioteca, para que você também tenha livros em casa, que vai servir a família inteira, desde os pequenininhos até os adultos da casa. Por isso vamos falar sobre livros de criança, e eu trouxe quem? Especialista, né? Vamos lá, porque eu pedi para ela, gente, o seguinte, ela chegou aqui e ela não sabia de nada o que faríamos. A gente vai fazer um vídeo sobre dicas de livros infantis, e aí ela já começou a olhar os meus, né? Ela já deu aquela olhada, mas ela falou assim, outros ela falou assim, E pra ajudar, porque acho que assim como eu, quando fui começar a comprar os livros da Emma, também tava cheia de dúvidas, deve ter um monte de gente aqui que também tem as mesmas, né? Eu acho que é importante dizer isso. Primeiro, obrigada, Passo, adorei. Esse é o meu primeiro vídeo que eu estou participando. Tô adorando, adorei. Muito obrigada mesmo. E eu acho muito legal uma coisa que você falou, que é de montar a biblioteca da família. Isso já é diferente, né? Que não é montar a biblioteca da criança ou a biblioteca do adulto, do adolescente. É a biblioteca da família. Uma biblioteca boa de verdade, ela vai seguir a vida inteira, exato. E tipo, desde a infância um livro vai fazer sentido de outros jeitos pra ela no decorrer da vida. Então eu gosto muito disso, da ideia da biblioteca pra casa, então, sabe? Isso já responde uma dúvida, antes da gente até começar, que é biblioteca a gente não monta só da criança? Ou a gente pode misturar o livro da criança com os livros dos adultos? Eu acho que pode, isso depende muito de casa pra casa, de família pra família. Se tem uma casa que tem muitos livros, a minha casa, por exemplo, justamente porque o livro infantil, o livro ilustrado, né, virou objeto de pesquisa, eu tenho que ter uma área separada pra eles. Então, assim, eu tenho uma parte... Porque é meu trabalho. Às vezes tem alguma coisa, você prefere separar, você pode separar. E acho que também uma coisa legal é você deixar alguns livros sempre ao acesso da criança. Então, assim, dentro do quarto da criança, ou em algum lugar onde ela fica, é legal você ter alguns livros sempre acessíveis. Mas também não quer dizer que todo livro tem que estar acessível para a criança.
É óbvio que a gente tem livros que a gente tem apego, que a gente não quer que rasgue. Então não tem problema nenhum você manter esses um pouco Guardadinho acima, e dar certeza. só quando você tá supervisionando. Sim. Ótimo. Mas acho que uma coisa legal é que a biblioteca não tem regra mesmo, assim. Cada biblioteca de cada um representa o que aquele leitor, o que aquela pessoa gosta. O Roberto Manguel, que é um escritor argentino que eu gosto muito, ele fala muito disso, assim. Que a biblioteca, ela é a cara do leitor. Então, Nossa, você é sabe verdade. como... A tua biblioteca tá separada por cor. É verdade. A minha casa jamais funcionaria assim. A minha tá por autor, porque eu sei exatamente que assim É verdade. funciona. Porque isso aqui é um reflexo de quem eu sou. Exatamente. É verdade. Então isso quer dizer muita coisa. Ela vai se habituar a isso, ela vai começar a saber onde é que estão os livros vermelhos, os livros tal, e isso faz parte da biblioteca dela. Pronto. Ótimo. Então é assim que organiza uma biblioteca, com Ou o teu seja, coração mandar. não existe um certo e errado pra você organizar a tua biblioteca. Não existe mesmo. Tá ótimo. Vamos para as dicas? Vamos para as dicas. Qual é, assim, a primeira que, assim, se você vai começar a montar uma biblioteca, qual é a primeira, principalmente para crianças? Qual é a pegada do tipo, porque eu quando fui começar a comprar livro pra Emma, pensando assim, eu já sou uma pessoa que gosta de livros, eu queria ter mais livros em casa pra ela também. Que livros a gente começa a comprar? Por onde a gente começa? Tá querendo participar, né, amor? Bem certinho, ela quer arrumar, né? Ela vai, Pode, tipo... Ela põe a mão bem bonitinha. Isso é tão difícil, né? Por onde começar, parece que já vem uma fórmula, né? E não vai vir nunca uma fórmula. Não existe isso mesmo, né? Qualquer fórmula, acho que a gente tem que duvidar. Mas eu acho que a primeira coisa é começar com livros que te encantem. Porque um livro que é bom para uma criança é um livro que vai ser bom para o adulto que está lendo primeiro. É verdade. Nossa, se você vai ler aquele livro na livraria, você fala assim, meu Deus, sério que você tá mostrando uma bola, um patins e um trem? Leve o que você vai ter vontade de ler com aquela criança, sabe? Você vai ter vontade de compartilhar, porque o legal de uma biblioteca é a possibilidade de compartilhar. De passar aquilo pro pai, pra mãe, pro filho, pra emprestar pro amigo, pra gente conversar sobre aquele livro, sabe? Pra ela não ficar parada, né? Exatamente. Ela também tem que circular. Exato. Então acho que por onde começar, por aquilo que te encanta, assim. Uma coisa que é muito importante é a gente sempre lembrar da importância da narrativa para os bebês. Você pode encontrar literatura na canção de niná que você está cantando, na história que você está contando da tua vida para ela, na conversa que você tem à noite com ela, contando, lembrando da tua infância. Isso aí tem alguma coisa de literatura, entendeu? Tem alguma coisa que vai cativar e vai prender a atenção dela muito mais do que alguns livros que não trazem narrativa nenhuma. Entendi. Que é o que geralmente vendem para os bebês. Também eu não descarto esse livro de total. Sabe? Esse livro não tem que estar fora de uma biblioteca. A questão é, ele não pertence à biblioteca, ele é um brinquedo. Ele é um brinquedo, ele é uma função diferente. Ele tem uma função diferente, até porque a literatura em si não tem função. A gente já vai entrar em outra, mas isso a gente continua, porque eu acho que é justamente assim, o livro, escolha pela história, escolha pela ilustração, comece por aquilo que você gostou na biblioteca, um livro que é cheio de texto e não tem quase ilustração, leve esse. Leia pro bebê recém-nascido, leia pra tua barriga, curta aquilo, sabe? Eu lia muito pra Emma enquanto É ela uma tava delícia, você não sabe como isso é importante. A partir das 20 semanas de gestação é comprovado que o bebê capta completamente o som da voz materna. E se ele já ouve a voz da mãe narrando um texto, é diferente de uma conversa. Ele já saca que aquilo é outra coisa. Muito bom. Isso é super importante. Eu lembro que depois que ela nasceu, eu começava a contar, talvez isso seja uma das explicações pelo qual hoje, quando eu pego um livro e começo a contar uma história, ela fica muito atenta. Que legal, Ela participa, ela entende o que eu tô fazendo ali, porque devia ser na barriga, ela devia saber que aquele momento começa que aquele eu tava momento, cuidando dela. Eu sinto muito isso com o Vini, porque eu lia com o Fran tá com 8 anos, né? Meu filho mais velho tem 8 anos, o meu mais novo tem 2. E eu ainda leio com o Fran, em voz alta, apesar de eu já ler sozinho. E quando eu tava grávida do Vini, eu lia pro Fran todo dia, na hora que a gente deitava. E eu pensava nisso, falava tipo, nossa, ele vai nascer e vai sacar que esse é o momento, né? E é verdade, eu nunca parei de ler. Na verdade, assim, vou ser bem sincera com você, com o Vinícius não foi fácil ler, tipo, por exemplo, eu não tive os primeiros meses do Vinícius foi muito difícil. Então é importante até a gente falar, né? Porque a gente fica criando expectativas. É difícil, então eu nunca consegui ler pro Vinícius assim, tipo, paradinho, ouvindo e tal. E faz parte também, isso é uma outra coisa que a gente... Os bebês, eles às vezes, eles aprendem com movimento, com barulho e tal. Então assim, pra mim era muito melhor com o Vinícius ler de manhã. Que a gente sentava na sala e lia pela manhã. Agora já conseguimos colocar a rotina da noite. Mas pra cada bebê é uma coisa, né? Pra cada família. Pra Emma, hoje a gente faz de manhã. Faz de manhã? Então ela acorda, mama, a gente vem pra sala, eu coloco ela na cadeirinha e leio o livro pra ela. Essa é a rotina da manhã. Então de manhã é sempre assim. Então enquanto a gente tá fazendo o café da manhã, eu tô lendo o livro pra ela. Se não sou eu, é o Alê. Que legal, tá. Então a gente de manhã faz. À noite eu ainda não consegui colocar, porque sempre fala essa coisa de ler uma historinha pra criança dormir, né?
Sim. E eu ainda não consegui pegar isso no ritmo pra ela, porque ela dorme mamando. Sim, Então ela tá ali, isso... dorme no abracinho, né? Ela dorme mamando, eu já coloco ela pra dormir. Agora de manhã, ela fica assim. Ela espera já por isso. Muito. Mas tá vendo? Mais uma vez não tem regra, assim. É como funciona pra família. A questão é introduzir esse momento. Você tentar colocar a literatura, tentar colocar o livro na vida familiar, assim como a gente coloca todas as outras coisas, sabe? Sim. Não precisa ter hora, não precisa ter tempo. Aí tem que ler tantas horas, tem que ler o livro inteiro. Não, se a criança começa a manifestar que não quer mais ler, você já pula. Para. Pula capítulo, fica na mesma página se ela quer ficar na mesma página. A segunda, que eu acho que é bem importante, que é a questão das imagens, né? A gente tava conversando sobre isso há pouco. A gente tava falando da coisa do livro que só tem imagem. Porque você falou agora da importância da narrativa, né? Do quanto é contar a história. Sim. E aí você traz a questão que esse livro que tem só desenho, ele também é importante. Tem livros que tem narrativas inteiras sem texto. Mas aí tem a narrativa, tem que ser um livro-imagem, né? É um livro que conta uma história inteirinha sem texto. Livro que tem bola, e daí tá escrito bola, daí você vira estrela, daí você vira de novo patins. E umas coisas aleatórias ainda, né? Daí do lado mamá, sei lá, xícara. Que? Tipo, né? Quando eu tô lendo com ela, eu vejo o olho dela regalar nas coisas. Quando eu mudo o tom da voz, sabe? Perceber isso, gente, é uma conexão tão gostosa que você tem com o teu filho, que é uma... Olha, eu vou falar, não tem outra conexão que você pode construir, sabe? Senta pra brincar, você vai fazer, mas quando você tá contando uma história, você prende a atenção. Eu sinto isso total. Eu até me emociono de você falar isso. É muito gostoso, porque a gente fica assim... Você pensa assim, vai ficar 5 minutos. Não, ela fica meia hora me ouvindo, sabe? Com eu folheando o livro. Às vezes eu paro de falar e eu só continuo folheando o livro, apontando palavras, sabe? Sim. Assim, vai folheando, aí eu volto as páginas, ela fica... E aí eu leio de novo. Então aqui, o Com o Tempo, que é o meu favorito, né? Quando você fala assim, então, com o tempo, e aí ela entende a entonação, ela fica... Gente, é tão gostoso, é maravilhoso. Legal. Tem muita gente que fica preocupada sobre o uso de tecnologia e tem que se preocupar. Mas é sobre equilíbrio. Você não vai deixar... Tipo, a criança pode jogar videogame, ela pode assistir TV, ela pode ter o celular, usar o tablet que for, mas ela também pode usar o livro, ler no livro, se conectar com o livro com você. Não, e acho que o livro permite, essa também é uma... pra mim, o livro... Não existe como você ler um livro e ficar no celular, né? Porque você pode ver um filme, por exemplo. Eu vou no cinema com meu filho, eu fico de cara o quanto tem de pai e mãe sentado no celular. Não estão vendo o filme. O livro não tem. Quando você começa a ler em voz alta com uma criança, você tem que ler em voz alta, né? De a gente perceber que a gente também lê imagem, a gente não lê só texto. Eu percebo muito isso, assim. Né? Não, eu comecei a ler o mundo quando eu comecei a ler literatura infantil. Quando eu comecei a perceber. Às vezes eu lia livros que o meu filho falava, mãe, olha isso aqui. Eu falava, gente, eu não tinha visto isso. Tipo, e daí da imagem tá contradizendo o texto. Aquilo tá fazendo... Cara, eu comecei a olhar o mundo de outra forma. Você começa a ler as coisas, a observar, sabe? É muito bonito isso. Então, pra gente ter... A gente às vezes fica presa só ao texto, prender um pouco a nossa atenção também na imagem. Ver uma imagem bonita, que não seja apenas digital, que não seja... Sabe, ter um cuidado estético, porque afinal a gente tá falando de uma criança que não tem contato nenhum ainda com o mundo lá fora. A gente vai ficar oferecendo essa coisa infantilizada, colorida, estourada, cor-de-rosa e azul? Não, né? Porque, né, gente... Que títulos a gente traz, que também é um tipo de dúvida das pessoas. Que livro a gente compra, né? Quais são os títulos que a gente deveria comprar? Porque é uma dúvida que recai. A gente fala primeiro do tipo de livro, né? Mas depois pelos títulos de livro. Quais são os livros? Quais são esses clássicos? Porque senão a gente fica no livro de banho. A gente fica no livro do quadrado, do patins e da xícara. Sabe por quê? É o que a gente tem sendo oferecido. E aí você fica assim, será? Deve ser isso? Né? Sim, e aí afinal, e aí o que acontece? Todos os clássicos vão ficando lá embaixo, lá no fundão, e aí você deixa aquela coisa cheia de glitter e texturas na frente, porque nossa, a criança vai pirar nesse livro, que não é um livro, é um brinquedo. É um brinquedo, E vamos combinar que ela vai pirar por 5 segundos, né? Porque ninguém retoma essas leituras. Que faz barulho. Ninguém gosta, ninguém aguenta. Tem que oferecer os clássicos para as crianças. A gente tem que conhecer os clássicos. A gente tem que conhecer. Porque, de novo, né? O brasileiro não lê. Daisy, vou te falar, eu odiava ler na escola. Sério? Odiava. Até a 5ª série, eu odiava, assim, odiava. Na 5ª série, eu mudei de escola. Olha, que sorte, hein? Mudei de escola e o que aconteceu? Eu morava longe da escola e tudo mais. E na hora do intervalo, mudar de escola não é um momento muito bom. Porque você não tem amigos, você não conhece ninguém. Eu ia pra biblioteca. Todo aquele momento ali, eu lia, tipo, Monteiro Lobato, eu li inteiro em horário de recreio.
Sim. Sabe? Tipo, tudo quanto é livro, coleção Vagalume. Ai, amo. Sabe a coleção Vagalume? Toda, eu ganhei na 6ª série um concurso de literatura da Biblioteca Municipal da cidade. Foi ali, ó, porque naquele momento de insegurança que aconteceu na minha vida, de tipo, tinha o quê? 10 anos, né? Na 5ª série a gente tem 10 anos. Tava naquele momento assim, não tem mais amigos, quem serão meus amigos agora? Os livros. Foi isso que aconteceu comigo, cara. E aí depois teve mais uma baixa, né? Tipo, foi isso. Aí rolou uma baixa do tipo, não me interessa. Adolescente com livro, né? Tipo, que magia se deve ter pra eu conseguir fazer adolescente ler livro. Mas depois na vida adulta eu voltei. Que legal. Quando eu voltei, tipo, cheguei nos 20 e pouco, voltei a ler. Mas acho que isso também tudo fase, inclusive criança, cara. A gente mesmo, tem fase que a gente tá com muito afim de ler e tem fase que a gente não tá. É verdade. Né? O Francisco, que é um menino que lê comigo há muito tempo, ele tá numa fase que eu faço questão justamente de ler em voz alta com ele, porque assim a gente lê junto. Porque ele não tá muito interessado, ele tá interessado em outras coisas e não tem problema. Ele deveria estar lendo, ela deveria estar gostando da literatura. Exatamente. Minha criança, tipo, o que vai ser dela se ela não gostar de livro? E tipo, a gente começa a se culpar, né? Sim, total. Mais uma culpa pra nossa coleção de culpas, que é ser mãe. Mas sabe que os clássicos, eu acho que uma coisa bem importante a gente falar é que os clássicos, eles existem, né? Assim, todos esses contos, Chapeuzinho Vermelho e todos ali que a gente pode lembrar, eles já eram contos da tradição oral por muitos e muitos séculos, que foram daí, né, pegos por Perrault, por Grimm, foram reescritos, enfim. Mas eles existem e são recontados porque eles tratam de coisas, de dores, de medos humanos que são ainda muito humanos. Sim. Então, eu acho que assim, a gente tem que entender que eles existem e perduram por uma razão, porque eles têm que continuar a serem lidos. E uma coisa muito linda, eu sempre conto essa história, eu fiz um curso com a Lara Meana, que é uma espanhola maravilhosa, ela tem uma livraria no norte da Espanha, e ela falou uma coisa que me impressionou muito. Ela falou assim, você proporcionar para uma criança ler a história do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, no colo da mãe, e a história tal qual foi escrita, né, como a gente tem, né, a versão mais antiga, que é no caso dos Grimm. Você lê, não, é do Perrault, desculpa. Você lê do Perrault, tal qual a história lá que ele come, que o lobo come de fato ela e tal. Sentir aquele medo, aquele nervoso no colo da mãe e poder fechar o livro e guardar, isso é muito mágico, porque isso você permite, você dá todos os símbolos para que ela reconheça esse lobo depois na vida real. Você permite esse medo. Faz todo sentido. Faz todo sentido, não faz? Muito. Eu fico arrepiada de como falar disso. Faz muito sentido, cara. E aí eu volto pra própria pesquisa do meu mestrado, porque eu fiz semiótica. E semiótica, a coisa mais simples, pra quem não entende, é você estudar o significado que as coisas têm pra cada pessoa. Sim. E isso a gente vai construindo desde bebê, os significados das coisas. Tipo, medo de barata. Você tem medo de barata, eu não tenho medo de barata. Esse significado que você dá para o medo da barata é diferente do seu pro meu. Sim, isso o é significado do medo é diferente para cada pessoa. E isso a gente vai imprintando. Minha pediatra fala, né? Tipo, você vai imprintando isso na cabeça da criança. Ela vai absorvendo isso do que ela tá convivendo. Então, se ela sente na sua voz que tá rolando uma cena tensa ali e você tá junto, ela vai sentir segurança de estar do seu lado. E ela vai, quando lidar sozinha com aquele tipo de situação, ela vai saber o que é. Sim, ela já viveu aquilo, Exato. né? Ela já viveu no imaginário dela, ela viveu. Mas isso já é vivência, né? A gente sabe quantos canais. Miçangueiras. Sabia que essa conversa ia ser assim. Assim, agora o que oferecer? Agora vamos pro prático, né? A gente sabe que isso é muito importante ter, mas aí entra alguma coisa que é muito pessoal nossa também. Às vezes é difícil mesmo, às vezes a gente não tá preparado pra ler o lobo devorando lá a menina, com a nossa criança, puta, eu não tô disposta a lidar com isso, não tô afim, então não leia, sabe? Não existe, não tem uma regra, assim, pode esperar, a gente pode esperar que o tempo certo, sabe? A gente pode oferecer aos poucos, também não é assim, meu Deus, a criança tá começando, tem 3 anos, eu quero ler todas as obras que existem. Não é assim também, né? Você tem que ir você se sentindo confortável com os livros antes, escolhe qual versão você gosta mais, ofereça versões diferentes, converse sobre isso. Eu quero fazer um especial até lá no canal, vou daí mandar pra você bonitinho, que é alguns livros ilustrados, bonitos, que trazem esses contos de fada, que eu acho que isso é importante. Muito bom. Porque todas as livrarias que você entrar, você vai encontrar 1 milhão de chapeuzinhos vermelhos, 1 milhão de belas adormecidas. 99% delas lixo. Porque são histórias completamente, assim,
rasas, tipo, tiraram tudo que é a essência da história. Higienizaram o máximo Jura? possível, aquela coisa que a Disney fez favor de fazer pra gente, né? Deixar tudo o mais lindo possível. E aí que tá o erro, né? A gente não oferece o medo na literatura. A gente oferece aquela história linda, maravilhosa, que a Chapeuzinho terminou tudo bem, que a Cinderela, sei lá, o que aconteceu, enfim. Sim. E não é assim, né? Então a gente tem que cuidar com isso, de sempre oferecer finais felizes. A vida não é assim. A literatura tá aí pra isso, pra gente ter medo, ódio, raiva. Acho que a gente vale abrir aquele parênteses de conversa, assim, porque vocês sabem, tipo, eu falo, sintam-se em casa, mas lembre-se que não estão, para que as pessoas sejam educadas. Né? Vocês estão aqui tomando não cafezinho. Tudo que né? Estamos tomando cafezinho porque a gente está conversando na sinceridade aqui. Pode servir o seu café enquanto eu falo. Sabe, a gente está falando da higienização da história. Né? E aí a gente estava conversando sobre o que oferecer para criança. Também tem uma coisa de histórias que a gente já tem que também não são tão boas no sentido das discussões que a gente tem atualmente. Quando a gente fala sobre racismo, quando a gente fala sobre machismo. Por exemplo, A Bela Adormecida. Todas as histórias de princesas da Disney. São histórias que talvez, agora você falando disso, me parece que a história poderia até ter sido interessante, mas a forma como ela foi sendo higienizada ao longo dos anos, hoje mostra a princesa perfeita. Sim, quando na verdade, total. talvez lá no fundo, quem criou a história tenha criado uma narrativa Cinderela, completamente diferente. A original é de matar. Você falou Cinderela ou Bela Adormecida? Não lembro. Qualquer uma das duas. Mas a Cinderela é de matar a história original. Jura? Gente, A Pequena Sereia, sério, sem brincadeira, leia A Pequena Sereia do Andersen. Mas não leia com ela ainda, leia você sozinha. Mentira, cara. Não tem nada a ver com A Pequena Sereia que a gente aprendeu, que a gente viu na Disney. É de matar a história, inclusive dá uma angústia, assim. Jura? E é aí que tá a coisa. Eu acho que até essa questão que você falou de racismo e tudo, isso é tudo muito importante, a gente justamente, e essa é uma opinião muito pessoal minha, né? Tem várias pessoas que têm opiniões diferentes nisso, mas eu acho que é importante, por exemplo, Monteiro Lobato. Tem muita gente que não quer ler Monteiro Lobato, que não gosta. Sim. E assim, eu entendo Monteiro Lobato, a gente sabe totalmente de todas as histórias por trás, mas a minha opinião é que você pode ler e contextualizar. Exato. É muito importante você ler e contextualizar. Isso aqui foi escrito, sabe quando? Há séculos atrás. Isso aqui não é mais assim que acontece. A gente está mudando, estamos lutando para isso. É isso que é dar crítica para tua criança, é isso que dá contexto, experiência. Agora você só vai oferecer o Monteiro Lobato limpo lá, sei lá, como é que... Não sei se isso existe. Será que existe já o Monteiro Lobato? Você deve ter. Higienizado. Com certeza, deve ter, né? Fazem tudo. Deve ter um já deve ter um. Então você tira o repertório. Quanto mais repertório você dá pra tua criança. Verdade. Cinderela foi escrito assim, sim, o príncipe beija... Eu já vi esses dias uma crítica que era assim. Não leiam contos de fada com as crianças, porque que absurdo, Bela Adormecida. O príncipe beija a menina, a gente tá falando que não é pra beijar, lá. Sim, mas conte, gente, aquilo é ficção. As crianças, às vezes, muito bebê, elas entendem. Elas conseguem saber o que é ficção, o que não é. E se você quer justamente aproveitar para falar sobre isso, que é um assunto totalmente pertinente e a gente sabe que necessário aproveita essa história e fala isso. Gente, olha, não permita nunca isso. A gente aproveite aquilo. Isso aqui que a Daisy tá falando, gente, é tão importante, porque assim, não é você limitar o acesso da criança ao que acontece no mundo. É você mostrar que ela existe e ajudar a construir o senso crítico. Senso crítico, Você sabe que aqui na biblioteca tem alguns livros sobre economia, que falam, tipo, Napoleão Hill, Dale Carnegie, estão falando de questões de desenvolvimento pessoal. São livros escritos há mais de 100 anos. Sim. Que são os grandes, os papas, quando a gente está falando de questões financeiras, de desenvolvimento pessoal. A gente está falando do Carnegie e do Napoleão Hill. Se você lê o livro, você quer, tipo, você é uma mulher feminista, lê o livro, você quer tacar ele na parede, tá? Você pega assim, que bosta de livro. Mas eu recomendo o livro, eu tenho ele aqui e eu recomendo o livro, porque eu falo assim, gente, a gente tem que entender o contexto em que o livro foi escrito, primeira coisa, e absorver dele o que é importante pra gente também desenvolver pensamento crítico. Claro, isso é repertório, porque gente, senão, né? Exato, a gente não desenvolve não se desenvolve, como a gente vai desenvolver uma criança se a gente a gente se bloqueia de ter pensamentos diferentes do nosso? Sim, totalmente. Não é? É isso que acontece aqui. Que é o que estão tentando fazer agora, né? Gente, quantas vezes eu comprei livro que eu vou sentir, eu odeio esse autor, mas eu vou ler. Claro. Eu preciso entender o que esse cara entende sobre esse assunto para eu poder articular. Como que eu vou construir a minha articulação, a minha defesa sobre qualquer tipo de coisa que eu venha discordar ou conversar com alguém, se eu não tenho bagagem. Sabe que lá no Passa dos 30
Tem um vídeo maravilhoso, vou deixar aqui linkado pra vocês, com a Rosana Herron. A gente fez um vídeo assim, onde ela fala muito sobre... Foi na época, inclusive, que o Anthony Bourdain morreu. Sim, e ela falava sobre a coisa da bagagem, que o Anthony Bourdain falava muito, né? Do tipo, o quanto você tem de bagagem. E a sua bagagem é construída por coisas que você concorda e não concorda. Sim. Até porque se for... Sério, se você construir uma bagagem só com coisas que você concorda... Você virou Olavo de Carvalho, assim, né? Verdade, minha gente. Não, não faça da sua filha virar um Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus. Mas gente precisa conhecer as outras coisas, Exato. a gente precisa... É A muito gente difícil precisa. você tomar uma decisão, ter uma opinião, se você só conhece o lado da história, verdade, gente, não exatamente, dá. exato. Então Ótimo. essa é a coisa dos clássicos. Procurem Ótimo. os clássicos e, na minha opinião, assim... Apresente o contexto. Apresente o contexto, quanto mais você puder mostrar o original, né, uma coisa mais parecida com o que foi, e pesquise, é sempre bom, né? Isso é uma coisa muito, muito legal, mas quando eu comecei a ler os clássicos com meus filhos, eu comecei a ter curiosidade, tipo, essa versão é assim, vamos ler a outra, e vamos procurar outra, e essa ilustração, o que isso aqui diz? E tem uma gama de livros maravilhosos, assim, disso, então... Tá aí. Gente, ela apagou aqui, que vocês não estão entendendo. Próxima dica. Livro de verdade. Livro de bebê não é livro de plástico, não é livro de banho, é livro de verdade, gente. Com papel, que rasga. Isso é livro de bebê também. A gente pode ter, às vezes a gente ganha um livro ruim. Vamos lá, né? Porque tem livro ruim no mercado. Muito. Você ganha um livro ruim. A história é ruim, a ilustração é ruim. Você não vai jogar no lixo. Você pode ser uma opção pra você dar pra rasgar pra criança? Tipo, vai Eu acho que brincar? até é uma boa opção. É uma Né? opção, na verdade. Sabe que uma coisa interessante é também a gente fica pensando... Porque ela aprende, né? Claro. Mas, uma coisa assim... Eu tô falando quando a gente tá escolhendo o livro, né? Tá. Quando a gente tá escolhendo o livro, a gente é capaz de fazer assim... Sim, esse livro é sim. ruim, eu não vou oferecer. Ou vou oferecer pra rasgar, sei lá. Sim. Agora, chega um momento da vida que estamos todos sujeitos, que é a hora que o bebê, a criança escolhe aquele livro que você fala assim, sério que você vai escolher o Hot Wheels? Você tem toda essa coisa de literatura, você vai pegar Barbie pra ler. Acontece. Leia, ofereça. Sim. Sabe, a criança mesmo, ela vai criando senso crítico. Quando você oferece isso, mas oferece também outro tipo de livro, ela vai aos poucos, ela vai construindo. Então não precisa queimar todos os livros ruins que tem em casa, né? A gente pode ter... Uma hora a criança vai começar e vai acontecer isso. Mas enquanto a gente escolhe, a gente aproveita. A gente dá um cuidado. É muito importante oferecer livro de papel. O que acontece é que, primeira coisa, esses livros cartonados de banho, livros de plástico e tal, eles geralmente não têm uma narrativa boa. É verdade. Salvo algumas exceções. Não é bom. Salvo algumas exceções. Até tem alguns livros legais e agora até tá começando a ter esse olhar um pouco pro toddler books, né, que eles chamam, que são os livros indestrutíveis. Eu chamo de livro indestrutível. Tá surgindo agora uns livros mais legais, assim. Mas, aqui no Brasil principalmente, são livros, na sua maior parte, que deixam muito a desejar. Então, oferecer livro de papel, né? Oferecer a narrativa que tem dentro do livro de papel e oferecer o papel também para a criança. A criança tem 3 anos de idade, ela não sabe folhear um livro, porque ela nunca folheou um livro. Nunca folheou um livro. Então vai ter rasgos, vai ter livro rasgado, vai ter livro babado, vai ter livro comido, vai ter livro mordido. E isso faz parte, é o custo da formação do leitor. Exato. Sabe o que você faz? A criança aprende muito rápido, passa impressionante isso mesmo, mas quando você mostra, rasgou, mostra, cola com um durex, mostra que tá diferente, que ela fez aquilo e que isso vai ficar daquele jeito. Meu, aos poucos já a rasgou criança... o livro, né? Sim, mas sério, as crianças aprendem muito rápido. É só a gente ter paciência, que às vezes a gente não tem, eu entendo total, eu sou uma pessoa super impaciente. E assim, sério, tá oferecendo, tira, guarda, oferece no dia seguinte de novo. Aos poucos as crianças vão pegando o jeito. A gente só precisa oferecer o livro de papel para que eles saibam manusear o papel. A gente já tá falando há 40 minutos. Próxima dica. O livro não tem que ter função, aí isso é bem sério. Ai, diga. O que é a função do livro? Meu Deus, isso é o que mais acontece. Essa é a história Quando da minha você fala vida. que o livro não pode ter função, porque ele não é para educar. Não é para educar. Não, isso não é para educar, livro não é para educar. Isso é coisa da educação, pedagogia. A escola educa, a gente educa também em casa. Mas o livro, ele é arte. A arte não tem função, a literatura ela é uma arte. Isso é chocante, mas é verdade. Então, tipo, aqueles livros que falam assim, como ter empatia. Desfraude. Ah, não, pelo amor de Deus. Primeiro que... Sabe o que acontece? A gente não sabe como é que tem empatia. Alguém sabe como é que faz pra ter empatia? Tem uma fórmula disso? Se você tiver, deixa aqui nos comentários. Por Se favor, você tem a fórmula, deixa. Daí vem um adulto lá, o adulto escreve um livro pra uma criança dizendo como ter empatia, como ter amigos. Juro. Cara,
Ou então, como lidar com a morte. E a gente não sabe como lidar com a morte, a gente que é velho aqui, tá na vida, agora já vai querer ensinar uma criança. Dar essa verticalidade, falar de cima pra baixo, falar assim, ó, é assim que você vai ter empatia, gente. Sabe como é que você Não tem aprende? nem empatia nesse discurso. Exatamente. Não tem, porque se você tá jogando... Você querer ensinar empatia pra alguém, já não tem empatia. Então, não tem função educativa? Não, livro não tem função Ele é educativa. arte. E assim, você pode usar. Gente, isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo a visão que você tem de livro, principalmente pra criança. Porque a gente tá falando de uma coisa que vai instruir, a gente tá falando de um processo educacional, mas ele não é de aprender coisas, mas de conviver com o mundo. Sim, a empatia tá aí. E de um mundo imaginário que vai estar ali Total. no livro. Gente, isso E muda como tudo. que você vai, falando em empatia, vivendo a vida da menina que tá com medo naquele livro, a menina que tá com fome no outro, do menino que tá com ódio do melhor amigo no outro. Você vai sentindo, vai se colocando na pele, vai colocando histórias ricas. Quanto mais ricas as histórias, quanto mais bem construídos os personagens, mais possibilidades você dá para aquela criança de... Meu mundo caiu. Um texto maravilhoso do Antônio Cândido que ele fala justamente do direito à literatura, e ele fala muito disso, que o livro ele ensina já quando ele começa, porque ele organiza a nossa cabeça, né? A forma como o texto é organizado, ele já organiza os nossos pensamentos, e isso já constrói. Agora, claro que alguns livros vão trazer ensinamentos, isso vai ser sempre válido, né? É sempre bonito aprender, mas essa é uma questão a mais, é um plus do livro. Agora, quando isso é uma coisa que acontece muito com as crianças, a gente tem essa mania de, eu preciso de um livro para o desfraude. Eu preciso de um livro para largar a chupeta. Pra aprender a usar o pinico. Pra aprender a usar o pinico. Eu preciso de um livro porque ele não tá comendo direito. Sério, é muito foda. Opa. Pode ter palavrão nesse canal. A gente quer que as crianças cresçam apreciando a literatura. Como é que alguém vai gostar de ler só levando lição de moral o tempo todo? Toda hora tá ensinando uma coisa. Lá um livro que vai me ensinar a lavar louça agora. Deixa eu aproveitar pra falar da lição de moral. Porque tem o Êxopo. O que você acha? Então, porque isso ele traz umas lições de moral ali. Mas sim, elas mas são explícitas. Não, elas são super explícitas, né? Inclusive algumas são bem, eu acho que são. E ainda tem assim, ó, a cigarra e a formiga mesmo, né? A cigarra, tipo assim, viu só, ficou cantando, se danou. A formiga que trabalhou, eu acho isso muito engraçado. Mas eu acho que é aquela história, contextualizar. Quando que foi escrito? Naquela época, tinha uma função. Aqueles textos foram escritos realmente para uma razão, para ensinar, para transmitir aquilo. Sim. E aí, gente? Que delícia. Sexta dica. Faixa etária, que a gente ia conversar sobre Boa, faixa etária. Faixa etária. Tipo, Essa é uma questão... Tem real mesmo, assim, tipo, livro pra idade da Ema, livro pra partir de 5 anos? Isso é uma das coisas mais legais quando a gente se livra disso. Porque cada livro não tem idade. Não tem. A faixa etária é uma coisa totalmente comercial. E que tem muito a ver, principalmente, com a questão da escola, sabe? As editoras fazem isso muito para orientar as escolhas da literatura na escola. Daí o que acontece é que nós, pais, se sentimos justamente confortáveis. Sim, por conta da faixa etária. Exatamente. E o que acontece? A faixa etária, essa coisa de você fazer uma classificação etária, você limita tanto o leitor como limita o livro. Então, assim, novamente aquele papo lá que a gente começou no começo. Se o livro encanta você, e se você está disposto a encarar aquele livro com a criança, tenha ela 1, 5 ou 9 anos, vai fundo. Um livro cheio de texto, até o próprio Esopo ali. Não sei se é Esopo ou Êxopo, sabia? Essa é uma dúvida que eu tenho. B, uma criança pequenininha pega esse livro e obceca com o livro. Enfim, ela gosta de alguma coisa que pra ela quer dizer alguma coisa. Hoje quer dizer alguma coisa. E assim, não quer dizer que esse livro não pode ser oferecido pra ela, sabe? Sim. Então assim, a mesma coisa com a criança de 5, a mesma coisa com a de 10, a mesma coisa com a de 15, a de 20. Enfim, cada hora aquele livro diz uma coisa pra gente. Então assim, e é outra coisa muito louca, que às vezes a gente tem essa necessidade de saber se a criança tá entendendo o que a gente tá lendo. Isso. Precisa ter isso. A criança gosta daquilo ou não. Ela tá afim de ler aquilo ou não. Segundo, se você tá disposto a ler aquilo, às vezes é um livro lá que tem uma coisa que você não se sente confortável, alguma morte, alguma... Então assim, se o mediador no caso é, né, a gente, a mãe, ou o cuidador, ou o professor, enfim. Tem algum gatilho ali. Não se sente confortável, eu não vou saber responder, daí você acaba transmitindo essa insegurança. Então guarda esse livro, passa para outro, sabe? Mas assim, sinta você. A gente, né, justamente porque a gente conversou que literatura é afeto, a gente tem que estar bem, acho que, conectado com a nossa criança ali. Pra gente fechar o ciclo, né? Voltamos lá pro começo, quando a gente fala da organização. Dicas pra gente fechar e ter essa organização dessa biblioteca. Pois é, eu acho que a gente volta àquilo de que biblioteca, cada uma faz conforme, cada família monta a biblioteca conforme
tiver... Ela tá olhando os livros, gente. Viu só? Tá curiosa ali. Tá curiosa, meus Deus. Você quer ver o livro do Basquiat com a Maya Angelou? Vem cá, vamos ver? Ah, esse livro é um livro super legal, eu adoro Vamos ele. ver, Ó, porque A Vida Não É Susta. Eu falei dele, eu fiz um especial. Eu sempre faço todo ano os melhores do ano anterior. Tá. Que eu até mostro pra vocês como que eu faço com a Emma legal. de manhã, né? Então, ela mama, tipo, mamou, agora ela ainda dormiu um pouquinho, né? Mas ela mamou, olha só, ela já tá olhando o livro, gente. Então eu pego aqui, eu mostro, então, filha, hoje a gente vai ler, tá bom? E eu falo pra ela, ó, vamos ler. Isso é legal também. Aí eu começo, né? Então ela normalmente senta na cadeirinha, então é mais fácil folhear. Mas, ó, eu deixo ela pegar o livro, eu deixo ela amassar. Tem livro ali, gente, que é livro, assim, que eu amo e já tá rasgado, tá? Mas olha isso aqui, ela já vai pegando, tá vendo? Eu deixo ela sentir o livro, sabe? Sim, então, importante. vamos lá pra historinha, porque tem a arte do Basquiat nesse livro. Vamos lá? Vamos ler livrinho, filha? Sombras dançando nos muros, sons que brotam do escuro. Eu tento explicar o que tem no desenho pra ela também. Sim. Contar um pouco. Normal. Já vai Super. lambendo, entendeu? E cortar a boca com papel, porque todo mundo já cortou a mão no papel, né? Fantasmas voando em bando, nada na vida me assusta. Nada, né, filha? Tipo, não precisa, a gente acha que a gente tem que ler aquela narrativa e a criança tem que ficar, tá mexendo, volta, vai E pra, volta. sabe? Eu não costumo ter a hora. Então, por exemplo, tá vendo? Ela virou. Sim. Aí, puta, gostou da página. Eu começo a ler daqui, sabe? Já começo daqui. Eu acho que é legal pensar, sabe o que? Numa biblioteca, quando você vai começar, pensar uma biblioteca bem variada. Livros que tenham protagonistas bichos, protagonistas seres humanos, protagonistas negros, protagonistas orientais. Que a gente ofereça isso sempre, sabe? Formatos diferentes, livros grandes, livros pequenos, poesia, prosa. Sabe? Pensar nisso, assim, desde muito pequeno. Quanto mais amplo, quanto mais variado, melhor pra ela. Muito bom. Melhor pra todos. Viu só, filha? Nada na vida me assusta. Gostaram das dicas, gente? Gostou da dica, Emma? Tá cheio de queijo na boca aí? Gostaram das dicas, gente? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre livros, acessem o canal dessa mulher, porque tem, sei lá, centenas de vídeos já. Tem Olha, muito, não sei, algumas tem muito dezenas, vídeo lá. não sei. Tem bastante vídeo lá. Tem que eu pra faço há vocês. muito tempo, mas eu faço bem, assim... Mas, Uma vez meu, ou você outra. tem vídeos maravilhosos. Se você quer entender um pouco mais, ter resenha de livros, vai lá no canal dela que você vai conhecer, assim, essas histórias maravilhosas, porque elas merecem ser ouvidas. Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai respondendo pra vocês, tá bom? Ai, super obrigada, adorei. Você tá dando beijo na Deise, agradecendo. Obrigada, tia Deise, por ter vindo aqui gravar vídeo com a gente. É isso? Deise, obrigada, gente. viu? Obrigadão, Obrigada adorei por ter mesmo. vindo. Adorei o café, adorei a conversa, tudo. Obrigada. Ah, olha lá, filha. Olha você ali. Olha, Tem tá com um queijo queijinho. Tem um queijo na testa, filha. Mãe não julga o queijo alheio. Vamos dar tchau, filha? Tchau, gente. Tchau. E deixem as suas dúvidas aqui. Eu volto todo mês com um vídeo especial sobre biblioteca em casa pra vocês, tá bom? Deise, muito obrigada. Beijo, gente.